A ditadura do companheiro Daniel Ortega segue fazendo suas vítimas, além de perseguir, confiscar bens e caçar a nacionalidade. O regime nicaragüense agora está apagando o registro civil das pessoas acusadas de traição à pátria. É uma espécie de morte civil, como disse ao jornal Estado de São Paulo o jornalista da Nicarágua, Héctor Mairena, abro aspas. É como se a gente nunca tivesse existido. Os dados de nascimento histórico sumiram. Entre os 317 sem nacionalidade hoje, vários são idosos, ou seja, recebiam aposentadoria e agora não recebem mais. Eu fecho aspas. E o Daniel Ortega não para, né? O ditador, ele ordenou o fechamento da embaixada do Vaticano na capital Manágua e também da embaixada nicaragüense na sede da Igreja Católica. A decisão do presidente entre muitas aspas, do país foi motivada pelas declarações recentes do Papa Francisco, que aliás hoje completa 10 anos de pontificado, que chamou Ortega de desequilibrado e comparou seu regime à ditadura comunista na União Soviética e ao nazismo de Adolf Hitler. E o Brasil se nega a assinar qualquer nota de repúdio à Nicarágua e Lula ainda orienta as nossas relações internacionais a procurar um diálogo com um homem tão terrível, a procurar conversar com um facínora como esse. Como é? Se não for futebolístico, Deise Ciocari, as pessoas estão hipnotizadas, lobotomizadas para dizer que Lula é democrata? Um democrata, um defensor dos direitos humanos, aguenta ver um ser humano, a não ser que ele entenda também que o nicaragüense é bicho, né? Para estar para baixo de cachorro. Como é que ninguém percebe? Como é que pega a pecha de democrata de Lula se ele dá a mão para um estorvo desse daí? O Lula usa a prerrogativa de autonomia dos povos, dizendo que ele não vai se meter nessa questão da Nicarágua, na questão do Ortega, do Maduro, enfim, né? Então, deixa que essa é a autonomia dos povos e eu tenho que respeitar, né? E também tem uma característica do Lula que, para ele, a ditadura de esquerda não é ditadura, né? Então, são regimes democráticos um pouco diferentes. Mas essa pecha de democrática pega nele e não é de hoje. Eu estudei muito esse governo do Lula e me chamava a atenção que o Lula defendia a imprensa, mas ao mesmo tempo... Eu sempre vou bater na tecla da imprensa como jornalista, mas ao mesmo tempo defende a regulamentação das mídias. Criticava o Bolsonaro, que não falava com a imprensa, mas ele, durante alguns períodos do governo dele, dos 8 anos de governo dele, ele só conversava com a imprensa através de e-mails, né? Ele não respondia à imprensa diretamente. Então, essa pecha de democrata pega nele também, porque ele usa muito as pautas sociais. É aquilo que a gente estava falando antes, assim, às vezes é muito que um debate de surdos, né? O Lula usa dessa prerrogativa de que ninguém entende ninguém e de que as pessoas têm a memória muito fraca e acaba indo para o lado circense da coisa. Então, ele fala de pautas sociais, ele fala das minorias, mas quando ele vai agir, ele age diferente, como o próprio Felipe mencionou aqui. Então, a pecha de democrata pega nele porque ele sabe usar esse discurso muito a favor. E aí, quando chega na hora de falar sobre ditaduras, é a autonomia dos povos, então eu não vou me meter. Ou ninguém sabe o que é democracia, absolve, ou, mesmo desconfiando que é, todos nós, né, nosso instinto animal, a gente tem vontade. Isso a psicologia forense alemã chama de Schadenfreude, que é a alegria maldosa. Ela diz que, biologicamente, o ser humano tem essa característica do animal. A gente sente mais prazer na derrota do inimigo do que na vitória própria. Verdade. É justamente, Fernando, porque é o que eu falava agora há pouco, não é democracia, é hipocrisia. Hipocrisia é para olhar para aquele que eu não gosto, para aquele que eu discordo e achar todos os defeitos que eu não consigo reconhecer naquele que eu apoio, ainda que tenha exatamente os mesmos defeitos, ainda que possa cometer exatamente os mesmos erros e ainda que a visão de um organismo internacional com mais de 50 signatários diga algo, não importa, porque aquele que eu acredito que ama mais, que protege mais, que tem mais direitos humanos, na hora da prática, as suas declarações de amor não se convertem em provas de amor.
Bom, vamos analisar também uma questão de absoluta contradição de certos setores da esquerda. O nosso querido Daniel Ortega lutou durante décadas contra a ditadura de direita de Anastácio Somoza, na Nicarágua. Finalmente, quando em 79, ele e o seu inspirador, César Augusto Sandino, que chamava o movimento dos sandinistas, e os Estados Unidos apoiavam os contras, teve até uma crise lá com o Irã, um problema que a história registrou. Quando eles assumem o poder, ele faz um primeiro governo democrático e volta como ditador. Perde as eleições seguintes, volta como ditador. Então, o que eu acho que é absolutamente difícil e contraditório é nós criticarmos atos chamados de antidemocráticos aqui, dentro do Brasil, e nos solidarizarmos com ditaduras fora do Brasil. Então, é necessário ter uma linha, no mínimo, de coerência, que eu não estou vendo essa coerência nestas ações. São 15 horas e 53 minutos. Estamos falando da Nicarágua. Felipe, a Eliane Cantanhede fez, na semana passada, uma pergunta sensacional na coluna dela, no estado de São Paulo. Ela perguntou, e se o 8 de janeiro fosse na Nicarágua? Qual seria a reação da nossa imprensa, a gauche, é claro, e do presidente da República? Essa é uma boa pergunta, Pavinato. Mas o processo da Nicarágua, é bom deixar claro que ocorreu de forma gradual. Foi sandinista, depois virou insandinista. Sandinista para ensandecida. Um país que exterminou institucionalmente a oposição, né? Não tem oposição na Nicarágua. Tipo assim, preso. O poder preso, acabou institucionalmente também com todos os benefícios institucionais da esquerda na Nicarágua. O poder judiciário da Nicarágua, ele é muito junto do presidente, o ditador, né? E o presidente da Nicarágua resolveu lançar uma Assembleia Constitucional sem respeitar os requisitos mínimos, que deu para ele muito mais poder, né? Aí gerou o que está vendo agora na Nicarágua. É um absurdo, né? Infelizmente... Sim, você vota, governo... eu quero, se você quer viver... É isso. Com o revólver na cabeça. Você vota, você quer viver? Você responde, quero ou não quero. Você aceita o plebiscito ou não. Eu quero viver com o revólver na cabeça. É um absurdo que está acontecendo na Nicarágua. Infelizmente, né, o Lula não consegue se colocar contra a ditadura da Nicarágua, contra o Daniel Ortega, não consegue se posicionar institucionalmente como país Brasil contra uma ditadura, não é? Então, eu acho que o 8 de janeiro da Nicarágua ia deixar o governo Lula numa sinuca de bico ali. Mas isso não revela algo do Lula? Da personalidade? Porque aqui no Brasil, ele é beneficiado pela lei material. Ele não pode ser caluniado e injuriado. E está certo, porque ninguém pode. Mas ele calunia e injuria. Ele é beneficiado pelo devido processo legal, pelas garantias processuais penais. E está certo, porque todo mundo tem que. Mas ele é o primeiro a sugerir a supressão para quem não concorda com ele. Até porque, Pavinato, crítico que foi do que ele chama de atropelos processuais em relação a ele, deveria ser o primeiro, enquanto presidente da República e sabedor do que é ser vítima disso, a levantar a bandeira e cobrar das autoridades, nesse episódio dia 8, dessas famílias que a gente vê lá, para que seja aplicado o processo penal da forma mais correta. Deveria ser exemplar a conduta dele, de cobrança. Porque de duas últimas. Ou ele não foi vítima, ou ele é meio psicopata. Porque se sabe o que é ser vítima disso e não defende... Exatamente. Algo errado tem aí. Você não tem empatia. Porque o movimento histórico é cíclico. Ele foi vítima, de certa forma, porque houve anulação de alguns atos arbitrários. Ele foi vítima, na concepção sob a ótica dele, de grande parte da esquerda, de um movimento de abuso de autoridade. Ele agora não se solidariza com o abuso de autoridade. Ora, quando nós criamos jurisprudências restritivas de direitos, jurisprudências que violam a Constituição, jurisprudências que se autolimitam no exercício da tutela da liberdade, nós estamos flertando com o perigo, flertando com o abismo. Então, na verdade, o que ele deveria fazer é inspirado naquilo que ele entende que foi um abuso,
e não sufragar os abusos que estão sendo cometidos. Se ele foi ofendido e sentiu na carne o que é ser ofendido, não deveria ofender. Então, quando se faz isso, quando você tem uma ótica distorcida e voltada só para um lado, você está, na verdade, semeando para colher depois. Olha, eu vou dar 30 segundos para cada um responder. Se não souberem, porque eu não tenho essa resposta. Diante disso, né, de leis ilegais, jurisprudências ilegais ou inconstitucionais, ou leis inconstitucionais, normas, condutas, meios, a moral, que é um princípio constitucional muito valioso, mas que não vale mais nada no Brasil, ao que parece. Diante disso, o povo se pergunta, o que o povo pode fazer? Em 30 segundos. Avinato, eu queria começar só para rapidamente dizer, também não sei a resposta, mas queria aproveitar essa oportunidade para parabenizar você e toda a equipe do Na Roda, que ontem estreou e foi um sucesso, com perguntas incríveis, com uma participação maravilhosa, e eu acho que é esse tipo de programa que traz o debate, a reflexão, que gera a solução para o país, pessoas que aprendam a pensar. Debater. Felipe. Eu acho que o povo tem que começar a discutir estrutura, começar a discutir instituições, ao invés de discutir coisas periféricas, né? Ao invés de discutir mudar o sistema de escolha do ministro do STF para mandato, de escolha do presidente para mandato fixo, vamos discutir a estrutura constitucional do Brasil, né? Ao invés de discutir a questão da aplicação da lei, vamos mudar a lei que a gente acha que é ilegal, que é inconstitucional, né? Vamos buscar nossos deputados federais e vamos fazer com que a gente discuta a estrutura, instituições do Brasil e para com discutir coisa periférica. E aí, Capês, o que o povo pode fazer? Fiscalizar o Congresso Nacional, independentemente de ter votado naquele parlamentar ou não, fiscalizar os senadores, fiscalizar os deputados federais, cobrar, sobretudo, pelas redes sociais, que se revelaram muito fortes, sobretudo nas duas últimas eleições, posturas efetivas. Aquele deputado que se elegeu com uma bandeira de fiscalização e oposição e está se vendendo por emenda parlamentar. Divulgar esse comportamento, fiscalizá-lo, é isso que ele tem que fazer. Esse é o tipo de cobrança legítima e constitucional. Não adianta aqui, como diz o Felipe Monteiro, que pedir para o povo discutir estruturas básicas da Constituição. Nós precisamos cobrar os parlamentares que eles devem fazer o seu papel. Deise Tchocari. Eu só acredito em mudança se deixar fanatismo de lado, não tem que torcer para a política e tem que sempre ouvir os dois lados. Exatamente. Eu também não sei o que o povo pode fazer, porque muita gente fala, tá, mas eu vou fazer isso, eu vou fiscalizar, não adianta, a pessoa não quer. Eu só sei dizer uma coisa, meus queridos. Se você não sabe o que fazer, estude, mas não faça bobagem. Porque se você vai tomar um ato que é ilegal, você se iguala a quem pratica ilegalidades. Então pensa, não faz bobagem. E, em razão dos 10 anos do pontificado de Papa Francisco, eu só posso repetir a frase que ele sempre diz, Deus é misericórdia. Portanto, não tenha ódio, tenha misericórdia. Tenha misericórdia do teu inimigo e tenha misericórdia de você.